O primeiro processo é o tônico hidratante, eu vou utilizar o da Nivea. A pele dela é uma pele mista, porém, ao mesmo tempo, tem acne e alguns cravos evidentes. Então, o mais indicado para esse tipo de pele é realmente um processo de hidratação maior, para que a textura da pele acompanhe todos os passos e os próximos produtos. Então, eu gosto de aplicar com um disquinho mais assim desses de cetim ou seda. Eu gosto de fazer esse processo empurrando mesmo o produto para dentro dos poros. Porque já que eles são poros evidentes, o mais interessante é que eles tenham um aspecto de hidratados e limpinhos. Assim a sua maquiagem vai durar mais. Agora, caso você tenha uma pele oleosa, o mais indicado é que você troque esse tônico e use um verdinho, que é também da Nivea. Logo em seguida, é importante você ir testando o sensorial. Esse produto ele deixa um efeito de leve grudinho, então você vai testando o sensorial até ter certeza de que o produto foi absorvido na pele. Após a absorção total, você pode começar o processo de hidratação. Nesse processo de hidratação, eu vou fazer com as mãos. Eu sei que na automaquiagem a gente costuma fazer muito com as mãos. E eu vou utilizar esse hidratante aqui da Avon Care. É um hidratante de pepino. E o sensorial dele é ótimo. Então, para esse tipo de pele, vai funcionar muito bem. Vou colocar uma quantidade até razoável para melhorar realmente o aspecto e a textura. Vou aplicando também com leves empurrõezinhos, tá vendo? Que é para causar uma leve pressão. E sempre para cima, tá? Você vai passar um produto, você quer que o acabamento seja o mais jovial possível. Então, você sempre dá leves empurradinhas. Nessas etapas é importante lembrar que o pescoço faz parte, tá? Quando a gente se maquia, a gente precisa maquiar a orelha, a gente precisa maquiar o pescoço, porque senão não fica com o mesmo aspecto e textura. Caso você precise trazer a base para essas áreas, você precisa que essas áreas estejam limpas e hidratadas. Vocês sempre vão me ver assim, ó, limpando a mão com um lencinho, ou pode ser uma toalha, para poder realmente tirar o excesso do produto anterior e o acabamento ficar melhor para os próximos produtos. Lembrando que eu tô fazendo as aplicações com a mão, porque a gente sabe que na automaquiagem, muitos desses passos nós fazemos realmente com as mãos. Lembrando que as mãos também vão te ajudar sempre em saber o sensorial, tá? Ter a noção de qual é o ponto de grudinho que a sua pele tá, vai ajudar muito no aumento da durabilidade da maquiagem. E a durabilidade da maquiagem é exatamente o ponto forte dessa preparação de pele que a gente tá fazendo. Nesse minuto aqui, já passou 1, 2 minutinhos, e esse é o tempo mínimo que você precisa para um processo de hidratação começar a secar, tá? De 1 a 2, 3 minutinhos. Para voltar aquele efeito que é um leve grudinho. Os produtos foram testados antes, previamente na pele dela, e eu sei mais ou menos como elas vão reagir. Por que a gente sempre diz mais ou menos? Porque a gente tem que levar em consideração a temperatura. O tempo, ele vai agir em forma de mudança com a pele, isso independente da pele, tá? Da mais bem hidratada, cuidada, faz skincare todos os dias, até a mais seca. Isso tudo deve ser levado em consideração. Como próximo passo, eu vou fazer a aplicação do primer. Aqui, o ideal é que você pense em necessidade versus realidade. Qual a sua necessidade? O que a sua pele tem que precisa ser corrigido, precisa ser coberto. Aqui a gente vê que ela tem um pouco de acne pontual, não é muito, então a gente não precisa tratar em pontos muito específicos. Ela tem mais textura na área do nariz e um pouco de textura na área do queixo e em pontos laterais da testa. E esses lugares, eles precisam ser tratados. Então, eu escolhi um primer que vai funcionar para ela. E ao mesmo tempo eu vou precisar trazer um outro produto mais pontual nessas áreas que eu comentei. Tá cortando a cabeça, Maria? Só o cabelo. Tá. O primer que eu vou utilizar nela é o Biang, tá? Esse aqui é o Booster, que é aquele que tem um ponto de iluminação e ao mesmo tempo ele dá aquele leve efeito Cinderela. Então eu vou começar aplicando aqui na área da olheira pouco, bem pouco, porque ela é uma pessoa jovem. Então as áreas que precisariam de mais produto nela não precisam ainda pela idade. Por quê? Produtos com efeito e acabamento iluminador, eles são ótimos para aumento de durabilidade, tá? Muita gente não sabe disso, mas esse efeito mais iluminado, e isso pode ser um iluminador líquido também, eles ajudam muito para melhorar um acabamento e aumentar a durabilidade. Para vocês, ela ainda tem um pouco de textura no queixo, então eu vou aplicar. E agora a gente vai aplicar um outro primer, onde somente na região que ela tá com acne evidentes, tá? O primer ele seria para poros, mas por isso você pode fazer uso dele em pontos tão assim cruciais quanto acne. Que é esse aqui, o Revitalift Blur Mágico da L'Oréal Paris. A gente precisa dar uma segurada naquela região com o dedinho e aplicar com pressionadinhas. Vocês viram que eu peguei uma vez só e pronto, tá?
ela não tem poros muito dilatados, então eu não indico que aplique em outras áreas. E lembrando que esse tipo de produto que é feiticeirinha, ele não é indicado de jeito nenhum de ir no seu nariz. Porque a chance de você fazer uma camada desnecessária naquele local é muito grande. E camadas desnecessárias na hora da maquiagem, quando você for arrastar os produtos, esfumar os próximos passos, vai abrir um buraco, tá? Então, muitas das vezes a gente tem essa facilidade para abrir buraco na pele, tem essa dificuldade para saber por que a maquiagem não fica com o melhor dos aspectos no nariz, que pode ser o seu primer. Então, toma cuidado. Eu sempre indico a mistura do Biang com esse revitalizante L'Oréal, porque eles funcionam muito bem juntos, mas não são todos os primers em feiticeirinha que funcionam bem com primers iluminadores ou com iluminadores glow, né, líquidos ou cremosos para usar no pré-maquiagem. A gente vai para a etapa de preparação oficial da pele. Toda a etapa anterior é um pré-maquiagem. O que eu indico em toda finalização de etapa, que você escolha bem os seus pincéis e fixe bem a maquiagem. Então, nessa área, você pode fazer uma camada com fixador ou bruma fixante. Interessante é que seja fixante. A base da Boca Rosa está na cor 7 Márcia e a base da Tracta está na cor 6. Ela tem esse tom, é uma pessoa de pele negra, pega sol e muda mais facilmente de cor. Esse tipo de pessoa a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, tá? Pode não ser o seu caso em casa. Então, o que eu indico? Faça o teste antes no colo, pode ser aqui, ó, no pescoço, pra você saber. Por isso eu vou misturar a base nela, porque nenhum dos dois tons tá exato pra ela. Então, essa mistura vai ser mais eficaz para na hora do acabamento. A escolha do pincel para fazer a aplicação é um pincel kabuki chanfrado. Por que um pincel kabuki chanfrado? O acabamento no uso de um pincel kabuki chanfrado é muito mais bonito para a aplicação de base corretiva. Na verdade, o efeito que ele traz é um efeito que facilmente te eliminaria o processo de usar uma esponjinha, tá? Eu gosto bastante. Eu vou fazer essa aplicação mais grosseira e depois eu vou dar o acabamento com a esponjinha. Misturar produtos, a gente precisa misturar texturas. Essa base da Tracta é um pouco mais grossa ainda do que a da Boca Rosa, que é uma base até levemente grossa. Porém, a ideia de misturar as duas é porque elas têm acabamentos mate e semi-mate, porém com texturas e efeitos diferentes na pele. Ambas são de alta cobertura, porém, ao aplicá-las juntas, você consegue espalhar bem e deixar uma cobertura de média a alta e, porém, um acabamento bem bonito. Agora eu vou fazer o acabamento com uma esponjinha. Essa esponjinha aqui está amanhecida. Eu nunca indico esponjinha nem molhada, nem seca. Eu gosto muito do uso da esponjinha amanhecida. Eu sei que não faz muito sentido esse termo para algumas pessoas, mas é literalmente você lavar a sua esponjinha e quando ela acorda no dia seguinte, deixando ela secar num local arejado, aberto, numa janela ou pro lado desse aspecto super fofo, sequinha. E ainda o fato de você deixar num local aberto ajuda muito com fungo, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com esponjinha, porque esponjinha com fungo acaba com a pele. Toda a textura da maquiagem e da sua pele vão mudar completamente, tá? Uma pessoa que deixa a esponjinha suja, usa a esponjinha, não lava direito ou até não higieniza a sua esponjinha, tem muita chance de ter problema com acne. Estão vendo que eu tô puxando, dando acabamento aqui, ó, pescoço, traz até a orelha, tá? Você precisa desse acabamento. Não se esquece de verificar os cantinhos, as dobrinhas do nariz, porque é um local onde acumula produto e não fica bonito. Pontualmente eu vou utilizar só na região das acnes para dar uma cobertura mais bonita esse corretivo aqui da Bruna Tavares no tom T20. Seria um pouquinho mais escuro do que ela, porém ela tá um pouquinho escura, aparentemente de sol, então vai funcionar muito bem. Essa cobertura pode ser feita mais anteriormente da base, quando necessário. Não é o caso da pele dela, tá? Não estava precisando. Era realmente só uma vermelhidão, então pode ser coberta depois. Quando é realmente uma acne que tá aberta, tá muito machucada, é interessante que você faça uso de corretivo colorido esverdeado. Só que o tom do verde tem que se adequar bem ao seu tom de pele. Então, quanto mais clara você for, mais translúcido tem que ser. Quanto mais escura, mais escuro deve ser o seu corretivo. Eu vou usar nela esse corretivo da Natura Aquarela, o castanho 30, para fazer a iluminação. Quais são os pontos de iluminação? Eu vou respeitar bem o rosto dela, vocês vão ver, porque o contorno já vai ser um pouco maior. Então, o ideal é que os pontos de iluminação eles sejam para elevar o rosto, para valorizar o esfumado de olhos que ainda vai vir. Mas, ao mesmo tempo, bem pontual. Então, eu iluminei essa área dos olhos. Vou iluminar um pouquinho o centro da testa. Ela tem aquele efeitinho do nariz de quem já quebrou e não calcificou muito bem. Então, não é interessante que ilumine esse ponto, tá? Do nariz. Vou iluminar um pouquinho o queixo, porque ela tem um queixo bem pequenininho, até retraído. E vou iluminar um pouquinho aqui, ó, no arco do cupido.
Vou fazer uso da mesma esponjinha para esfumar. E vou esfumar com bastante delicadeza para não trazer o produto e ampliar muito essa área da iluminação. Ela tem um rosto bem curtinho e simétrico, então vale a pena valorizar só iluminando pontualmente e dar uma trabalhada no contorno. Olha pra cima. Seguindo o ideal de durabilidade, a gente vai utilizar um blush líquido. Esse é o blush daquela linha que é batom e blush da Bruna Tavares. E essa é a cor Bela. Vou aplicar, ó, pouca quantidade e vou esfumar bem. Porque esse produto rende bastante e eu quero entrar ele no iluminado que a gente fez com o iluminador da contornar. O acabamento dele é bem de cor de saúde, fica bem bonito. Quanto mais na ponta do pincel você consegue pegar, melhor fica o seu esfumado, tá? Porque você dá mais leveza e põe menos peso no seu pincel. Isso faz muita diferença. Como contorno, eu vou utilizar essa base aqui da Bruna Tavares. Essa aqui é a Pausa para Feminices, na cor 7. E eu vou utilizar o mesmo pincel, tá? Pincéis de cerda sintética funcionam muito bem para esfumar produtos cremosos. E aqui eu vou seguir essa ordem de alongar o rosto dela. Porém, é interessante a gente saber as medidas e proporções. O rosto dela tem a testa mais proeminente. Então, essa área do rosto é mais curta. Em comparação à testa, tem quase o mesmo tamanho. A gente precisa deixar e manter essa diagonal aqui. Porém, é interessante que seja curto, tá? De 2 a 3 dedos da boca, então, até aqui. E que seja também alto, tá? Não abaixo do ossinho, aqui. Em cima do ossinho. Esfuma sempre de trás pra frente, puxando pra raiz do seu cabelo. É interessante. Esse efeito aqui é realmente para trazer um pouco de profundidade. A gente vai dar acabamento ainda com o contorno em pó. Vou utilizar aqui, ó. Ela tem esse osso bem menos marcado. Então a gente quer dar um pouquinho de marcação e profundidade. E aí você traz esse acabamento, ó, aqui, rente à orelha. Esfuma com vontade para ficar bem bonito. Puxa sempre para baixo para dar acabamento no pescoço também. Tem que ficar parecendo que é tudo uma coisa só. A gente vai subir seguindo o cabelo. E eu sempre indico o quê? Quando a gente tá de cabelo preso ou quando a gente vai usar baby hair, que é muito comum hoje em dia, que a gente faça sempre esse esfumado na área do baby hair. Ou quando você tá de cabelo preso, também funciona muito bem esse efeito. Fica muito bonito. Desenha o rosto de um jeito completamente diferente. Olha pra frente. Olha a diferença desse lado do rosto para esse lado do rosto. A gente causou mais dimensão, profundidade. Tem o ruborizado do blush, o iluminado, que fica mais bonito e ao mesmo tempo sutil. Então, para uma maquiagem, nada tá roubando nada. E a gente consegue ver o comparativo do lado onde não foi feito nenhum desses passos pro lado onde foi feito. Ela tem, como eu disse, a testa mais proeminente. Então, é interessante que você puxe até um pouquinho ao meio da testa. E cubra esse terço aqui também, tá? Com um pouco de produto. Que fique no pincel, só pra você realmente dar um pouquinho de acabamento e trazer esse efeito mais contornadinho e perfeitinho pro rosto. Como eu falei, ela tem esse probleminha no topo do nariz. Então eu vou usar mais um pouquinho no queixo pra ressaltar onde a gente iluminou. E com muita delicadeza eu vou trocar o pincel pra trabalhar no nariz. Ó, eu peguei um pincel bem pequenininho de esfumar olhos. E eu vou fazer esse trabalho rente à sobrancelha dela. Vou descer devagar. Quando você desce, você traz o mais fino possível e o mais pra dentro, tá? A ideia é que passe em cima da área onde ela tem realmente mais alto. Vai ajudar muito a diminuir visualmente esse efeito, tá? Que é muito comum. Quem não calcificou o nariz ou não sabia que tinha quebrado de fato, geralmente tem esse mesmo detalhezinho. A gente vai dando acabamento e esfumando devagarzinho. É um trabalho de formiguinha, demora um pouquinho, mas o resultado vale a pena. Dá acabamento, tá? Onde você puxou, com o que sobra no pincel e aqui na pontinha. Porque sujar a pontinha do nariz com o restinho de produto ajuda muito a erguer um pouquinho. Sobrou ainda um pouquinho na minha mão, eu vou dar um pouquinho de uso aqui embaixo do lábio. Ela já tem um lábio bem bonito, mas esse efeito aqui fica bem chamativo. A gente vai começar a etapa de selagem nessa pele, mas antes disso a gente precisa fixar.
nessa hora eu considero que o menos é mais. Então, se você puder e tiver um pincel pequeno, não precisa ser selados naturais, mas que seja um pincel de esfumar óleos grandão, pra selar o seu blush é melhor. Eu vou utilizar essa paleta do Gui Nogueira, eu gosto muito dela. E eu vou utilizar uma mescla desse tom com esse. Esse aqui é um tom que lembra um hibisco e esse aqui é um tom que lembra um tom de coral. Selando exatamente onde a gente aplicou, tá? Agora a gente vai selar o contorno. Vou usar um contorno também do Gui Nogueira. E eu vou fazer a mescla desse tom com esse tom. Lembrando que quando a gente vai contornar um rosto, a gente quer fazer esse efeito de esculpido. Pra gente conseguir esse efeito de rosto desenhado e esculpido à mão, a gente precisa de tons esfriados. Pra gente trazer em profundidade e deixarem um aspecto de pele realmente desenhada por detalhes. Sabe? Pra que a gente realce cada área do seu rosto. Mas eu uso com um pincel de esfumar grandão, tá? Esse daqui não é um pincel de pó, é um pincel pra contorno. Ele é um pouquinho menor do que o pincel de pó. Vou aplicar devagar. Começa sempre, como eu disse, da raiz do cabelo para frente. E um pouco em cima do seu blush para dar acabamento. Aqui, ó, a gente só vai passar em cima de onde já foi usado, tá, o produto. A gente só tá realmente selando. O que eu tô fazendo aqui agora, para transicionar o blush e o seu contorno, eu chamo de efeito lambidinha. Você dá batidinhas no meio ali onde foi um e outro, para trazer um acabamento mais perfeitinho para essa região. E o resto é só esfumar o pescoço, trazer para dar acabamento, a testa também. E a gente vai conseguir esfumar melhor quando aplicar o pó, porque vai selar e vai fazer esse efeito lifting aonde foi o seu corretivo de iluminação. Vou utilizar um outro pincel de esfumar para dar o acabamento no nariz. Você pode repetir o pincel. Eu gosto de ir variando e eu gosto mais de usar pincéis de cerdas mais duras, sintéticas, para produtos cremosos e pincéis mais fofinhos de esfumar óleos mesmo, para produtos em pó. Vou utilizar somente esse mais esfriado. Aqui, ó, bem debaixo da sobrancelha, pegando o produto e esfumando devagarinho, para conseguir o melhor acabamento no nariz. Cara, a pele tá bonita demais visualmente. Eu espero que a câmera esteja captando. Ó, esse efeitinho aqui dá uma arrebitada bem bonita. A mesma coisa do outro lado. Passa em cima do ossinho sem dó. Pra realmente dar um efeito fininho e bonito. Agora a gente vai começar a etapa de selagem da pele. E existem muitos segredos pra gente conseguir aquela pele ultra fixadora, sabe? Que você pode jogar água, que você entra debaixo do chuveiro e não sai por nada. Pra conseguir essas etapas, o ponto que eu considero mais importante é a pré-fixação. Nós fizemos todas as etapas de produtos cremosos, aplicamos e começamos a selar pontualmente. E agora a gente vai selar com pó propriamente dito. E antes disso a gente vai usar bastante bruma e vai ter um truque incrível para iluminador. Porque assim o seu iluminador vai ressaltar e vai parecer um iluminado assim de dentro, sabe? Aquela pessoa que bebe 3 litros de água todos os dias e tem a pele muito viçosa e linda. Esse é o efeito que eu quero trazer com o iluminador hoje. Para fazer esse efeito, eu evito usar iluminadores muito finos. Eu prefiro iluminadores mais baratinhos, que são um pouquinho mais grosseiros. Esse que eu vou usar hoje é da Bella Femme, é um efeito pó bronzeador e eu vou aplicar com o dedo. A gente vai bem no osso salto do rosto, que é essa parte da maçã. E com pressionadinhas, você vai fazer esse efeitinho de iluminador que veio de dentro, sabe? Um glow mais natural, propício da pele, que é uma morena iluminada. Esse efeito não dá pra fazer no rosto todo. É realmente só nesse ossinho. Depois disso eu pego um pincel e vou misturar esse tom, que é um Golden Hour, que é um tom que é uma mescla entre marrons, entre tons amarronzados e tons mais de ouro queimado. E vou vir só pontualmente em cima.
Lembrando que ainda não foi pó, então eu ainda vou esfumar do ossinho, que ela tem mais salto, e vou trazer as partículas para a testa. Um detalhe muito crucial para selfie que eu amo é dar uma viradinha, aplicar aqui, ó, no queixo. Isso aqui vai trazer um brilho que vocês não têm noção. Fica lindo, reflete de forma leve na selfie, chama muito a atenção. É interessante você saber qual é o seu lado predominante para fazer foto, para aplicar do lado certo. O processo de selagem vai ser todo dividido com um pó da Face Beautiful solto e um pó da Avon compacto. Para trazer o efeito de durabilidade maior, eu indico a mescla desses dois pós, porque eu conheço e sei que eles funcionam muito bem. O pó solto eu vou aplicar com o mesmo pincel que a gente usou para iluminar o rosto, porque tem partículas de brilho. E essas partículas de brilho vão realçar os pontos de iluminação. É interessante sempre ter uma esponjinha para reforçar as áreas que você for usar, tá? Para saber também se não tem nenhuma marcaçãozinha, para depois vir com pó. E em seguida já esfumo, tá? Respeitando os locais onde não foram contorno e blush. Agora a gente vai tirar todo o excesso dessa área da olheira com cuidado e vai selar com o primeiro pó. Pressiona e depois varre. A segunda etapa de selagem fez a primeira etapa e é uma etapa mais leve. A segunda etapa é com pó mais no tom de pele dela para dar um acabamento aveludado à pele. Como ela tem um pouco de textura, esse tipo de pó compacto funciona bem para isso. Esse é da Avon, da Mate Real Trend, Color Trend. Olha para cima. Eu vou fazer recorte de acordo com onde aplicou o contorno. E vou trazer aqui em cima. Aqui embaixo também, ó, recortando a área do contorno. Vou varrer todo o produto. Agora demos fim à nossa pele. Esse é o efeito e eu vou deixar um take final para vocês.